Olá, este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar. Olá, pessoal. Esta aula está sendo gravada antecipadamente. Então, já estamos celebrando os 1000 inscritos no canal. Agradeço a todo mundo que se inscreveu, que compartilhou com os amigos, familiares. Vocês sabem como é importante os likes, as inscrições, porque isso potencializa o nosso trabalho. E nós estamos tentando fazer com que essa ideia nossa, de um trabalho cooperativo entre tantos professores diferentes, gratuito, se amplie cada vez mais. Então, fiquem atentos aos vídeos da nossa escola de Direito. E hoje, como é uma aula gravada, ela vai ser um pouquinho menor. E eu vou aproveitar para fazer uma síntese de onde nós andamos até agora. Tivemos 5 aulas, né? Então é importante a gente organizar um pouco a cabeça. Então, primeiro, lembrar qual é o objetivo do nosso curso, né? Que eu tenho falado tanto, a cartografia das ferramentas do historiador, né? Ou seja, quais são os conceitos, os temas-chave para que a gente possa pensar a história como ciência, né? Que é um pouco diferente da história como algo pessoal. Por quê? Como consciência, tem que ter uma metodologia, tem que estar aberta para questionamento. Isso é importante, porque o nosso objetivo aqui é ajudar a gente a pensar melhor a história. Então, trazer essas ferramentas do historiador para o nosso trabalho do cotidiano, para a nossa reflexão do cotidiano. Então, o que nós fizemos nessas 5 aulas, né? Vamos lembrar quais foram as 5 aulas. Vou compartilhar com vocês agora as 5 aulas, né? Ou seja, a sequência. Então, vamos lá, compartilhar a tela. Então, nós temos agora aqui, né, as 5 aulas em sequência, né? O que significa pensar o tempo, onde começa a história, a filosofia e a história, o amor antigo. Nós tivemos um convidado nessa terceira aula, né? O Giovanni. Deu uma aula fantástica sobre o tempo, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. As primeiras civilizações. E, na última aula, na segunda-feira passada, nós recebemos a egiptóloga, uma doutora em Oxford, a primeira brasileira aceita em Oxford no doutorado, né? Que é um doutorado muito importante em egiptologia, que falou um pouquinho sobre a pesquisa dela e que nos permitiu, portanto, perceber o que significa pensar a vida das pessoas no cotidiano, mesmo falando de 3.300 anos atrás. Então, qual é a nossa cartografia até agora? Vamos relembrar algumas questões centrais pelas quais nós passamos, né? Quais são os conceitos estruturantes que nós trabalhamos até agora? O primeiro é o de materialidade. É muito importante entender essa ideia de materialidade, né? Por quê? Porque uma das coisas centrais que eu estou querendo mostrar para vocês é que a vida humana, ela acontece na realidade. Ela não é algo simplesmente imaginado, ou ela não acontece só nas ideias e depois na realidade. Ela está na realidade, ela faz parte da realidade, a vida humana. E, portanto, se eu não entender a materialidade, as condições reais no qual a existência humana acontece, eu não consigo entender essa existência. Algumas vezes as coisas se parecem, outras não, mas é importante entender que cada momento histórico tem uma materialidade diferente. Tudo bem? Aí, nas aulas seguintes, nós começamos a trabalhar com uma outra questão, que é o da temporalidade, né? E por isso que eu trouxe esse meu amigo filósofo, Giovanni, da revista O Farolete. Dei uma olhada na revista depois, muito interessante. Tem o canal também no YouTube, mas por que eu trouxe o Giovanni para nos ajudar a pensar sobre temporalidade? Porque tempo é a matéria-prima do historiador, né? Compreender a existência humana ao longo do tempo é o foco da ciência da história. E, portanto, é aquilo que o historiador faz de mais sofisticado. Então, quando eu falo em temporalidade, eu tenho que entender que as pessoas nunca são as mesmas.
É muito comum você ouvir na boca das pessoas no dia a dia a seguinte ideia: ah, o ser humano é assim, o homem é assim, a mulher é assim, desde os tempos mais remotos que é assim que acontece. Um bom historiador vai falar assim: não é bem assim. Por quê? Porque quem estuda história com mais cuidado sabe que as coisas nunca são iguais ao longo do tempo. Claro que há problemas comuns ao longo do tempo, porque algumas questões da materialidade não se alteram. Por exemplo, nós ainda dependemos de comida e de água para sobreviver. Nós ainda temos que dormir, nós ainda nos reproduzimos através do sexo. Então, todas essas questões que ainda perpassam a vida humana, elas têm, portanto, consequências comuns no cotidiano. Então, é óbvio que em qualquer momento histórico que você vai estudar o ser humano, ele vai ter que precisar de comida e de água. E aí, por isso que a discussão da materialidade é fundamental. Para perceber que há coisas que são é, próprias daquele tempo histórico e há questões que são que perpassam a história humana, mas não porque elas são eternas, mas porque a materialidade humana em algumas questões não mudou. Então há questões sincrônicas, que estão no mesmo momento histórico, e há questões diacrônicas, que perpassam uma linha do tempo, uma sequência de eventos históricos. Por isso que nós vamos ver muitos acontecimentos humanos ligados em torno da questão da alimentação, do controle da moradia, do controle da água. Foi isso que a Thais não veio nos mostrar. Quer dizer, quando ela vai estudar a vida das pessoas que moraram naquela vila operária, né, vou chamar de operária, uma das primeiras questões que ela tinha que entender é como eles conseguiam água e comida. Então, tudo isso é importante, esse interlaçamento fica feio, né? Essa conexão entre materialidade e temporalidade é fundamental para se pensar a história. Mas não só a grande história, a história da humanidade, mas a micro também. É para entender o seu cotidiano, para entender as suas dores e suas alegrias. Parece meio autoajuda, né? Mas não, para pensar quantas coisas nós bobeamos porque nós não conseguimos dar periodização para a nossa vida, de perceber que nós mudamos, de perceber que nós de manhã agimos diferente de nós à tarde, e que nós, quando estamos cansados, agimos diferente de quando nós estamos descansados. Tudo isso parece óbvio, mas a gente não para levar isso em conta quando nós fazemos uma reflexão sobre nós mesmos. A gente simplesmente pensa na gente como um modelo ideal. Ah, o André é assim, o fulano é assado, o cicrano é acossado. Veja, o historiador o tempo todo é obrigado a enxergar a singularidade de cada tempo histórico. E se a gente levar isso para o nosso cotidiano, para as nossas reflexões sobre o trabalho, sobre as relações, isso é fundamental. É pensar as relações no tempo. Um grande amigo da nossa juventude talvez não seja um grande amigo da fase adulta da nossa vida. Talvez um trabalho, no começo, seja muito interessante, mas ao longo do tempo a gente perca o interesse por aquele trabalho. A gente precisa perceber o efeito do tempo na nossa vida também. Não só na questão da careca ou das rugas, mas também na maneira como a gente pensa a nossa vida, né? Então, esses foram os dois primeiros conceitos estruturantes, e eu acho que são os conceitos fundamentais para a gente pensar a história. Por isso que nessa história toda, quem veio conversar conosco, na terceira aula, o meu amigo de trabalho, o Giovanni, que veio falar, olha, esse belo gajo, o Giovanni, um filósofo, veio conversar conosco sobre o tempo. E ele falou sobre o tempo em três grandes autores. Claro que não são os principais autores, mas são autores que nos fazem pensar sobre a nossa visão do tempo, né? A gente nem para pensar na visão do tempo. A gente tem um relógio, aliás, ninguém mais tem relógio de pulso, né? Todo mundo agora usa o relógio no celular. Você tem o relógio, você olha o tempo, e o tempo é aquele para você dividido em 24 horas. A gente não percebe que essa divisão do tempo, essa visão que nós temos sobre o tempo, ela é histórica. Ela não sempre foi assim. E aí o Giovanni traz Santo Agostinho, uma visão do mundo que é profundamente entrelaçada com a religiosidade. Depois ele traz o Kant e depois o Nietzsche. Cada um deles falando de uma visão do tempo. E por que é importante a gente
ouvir essa fala. Não só porque a fala foi muito bonita, mas também porque quando a gente vê como outras pessoas pensaram o tempo, nós nos obrigamos a pensar como a gente pensa o tempo. E a gente começa a perceber que o tempo não é o do relógio. O relógio é um tempo que tenta nos conduzir, que tenta nos guiar, nos controlar, mas que nós temos outros tempos acontecendo na nossa cabeça. Os tempos das festas familiares, o tempo da semana, o tempo do final de semana, o tempo que nós estamos no trabalho, o tempo que nós estamos em casa. Então, quanto mais sofisticado for o nosso cuidado em temporalizar nossas ações, ou seja, em colocar no tempo as nossas ações, mais força a nossa reflexão sobre as coisas que nós fazemos, mais força tem. Então o Giovanni veio contribuir, nos ajudando a pensar isso. Daí nós fomos para onde? Nós fomos para um outro caminho, né? Nós começamos a pensar, aí sim, sobre o tempo histórico mesmo, né? A linha do tempo da história humana. E aí eu trouxe um outro conceito fundamental, que é a ideia de recurso. Ora, se o ser humano vive numa determinada materialidade, e ele só vive nessa materialidade, e para sobreviver é nessa materialidade que ele vai ter que agir, é fundamental de pensar a ideia de recurso, porque o ser humano, para sobreviver, ele vai tirar recursos da realidade. Recursos tanto concretos, como comida e água, como recursos abstratos, né? Inspiração, força, tristeza, que são recursos emocionais também. Então, se eu quero entender como viveu no tempo um determinado ser humano, uma determinada coletividade, eu preciso pensar em como eles conseguiam esses recursos para sobreviver. Então, quando eu olho para a história, se eu não entender como determinada sociedade produz os recursos necessários para sobreviver, eu não entendo essa sociedade. Então, se eu olho para o Egito Antigo, eu só vou entender o Egito Antigo se eu compreender que o Rio Nilo é a fonte central dos recursos de sobrevivência daquela sociedade. Portanto, o controle sobre o Rio Nilo organiza boa parte do cotidiano das pessoas. Agora, qual é o perigo dessa lógica da materialidade e do recurso? A gente trabalhar com uma ideia de determinismo. Então, o ser humano é o que é, porque a realidade determinou o ser humano. Não é bem assim. E aí eu trouxe uma quarta ideia para vocês, né, que é a ideia de interação. Ora, o ser humano ele é fruto de interações. Interações com a realidade, interações entre si. E aí eu mostrei, por exemplo, como que para surgir as primeiras cidades, nós tivemos que ter um acúmulo de conhecimento, que só é possível se vários grupos com conhecimentos diferentes interagiram ao longo do tempo. Por isso que as primeiras civilizações vão acontecer geograficamente em lugares onde você tem abundância de recursos, então perto de grandes rios, mas também onde você tem interação de diferentes comunidades, sejam elas passageiras, sejam elas já, já assentadas naquele lugar. Por isso que a região que fica entre África, Ásia e Europa dá origem às primeiras civilizações, porque nós temos a circulação de vários grupos humanos por ali, ao longo dos 40 mil anos iniciais dos Homo sapiens sapiens, nessas circulações, né? E eu falei também um pouquinho sobre isso, né? Essa história dos primeiros da humanidade, né? Dos Homo sapiens e dos seus antepassados. Então, se eu não entender que o ser humano não está isolado na sua realidade, que ele é fruto de diversas interações, eu não vou entender a realidade humana. Eu não vou conseguir entender o que eu estou fazendo. Eu não vou conseguir entender o meu trabalho. Eu não vou conseguir entender as pessoas que estão à minha volta. E a gente esquece disso. Um dos grandes males do século, como diria o Renato Russo, do Legião Urbana, é a solidão. Olha a quantidade de pessoas que tomam antidepressivo por se sentirem sós, né? Claro que esse problema não é tão simples assim, mas a solidão é uma marca. E olha que louco, nós nunca tivemos tantas pessoas na Terra. Eu acho que a gente esquece que nós não estamos sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Então a interação é um conceito fundamental para eu conseguir pensar a história.
Porque se eu tentar entender uma pessoa, uma comunidade isolada do resto do planeta, eu não entendi ela de verdade. E quanto mais perto do nosso tempo nós estamos, mais a interação é fundamental para eu compreender a realidade. Veja a pandemia. De repente falta um produto na prateleira porque faltou um insumo, faltou uma matéria-prima que só vem de outro país. E agora não consegue chegar aqui porque a produção dessa matéria-prima em outro país está paralisada por causa da pandemia. Então a pandemia, ela de certa maneira evidencia essa materialidade humana, como nós somos dependentes dela. Da interação, o que nós tivemos na última aula, para onde nós fomos, né? Na última aula, nós tivemos a discussão sobre cultura material. Ou seja, como o ser humano vive nessa materialidade e ele só é o que é na interação com essa materialidade, os estudiosos, os antropólogos, criaram a ideia de cultura material. Ou seja, o ser humano não só é produzido pela realidade, mas como ele produz realidade também. É interação entre as duas partes. Do mesmo jeito que a realidade molda o ser humano molda a realidade. E, portanto, se eu quero entender a vida desse ser humano na Terra, eu preciso entender o que ele produz nessa realidade. Porque isso me dá pistas de como essa pessoa pensa, de como essa pessoa age, quais são os valores que ela tem, quais são os problemas que ela enfrenta. Isso não só, gente, quando a gente está pensando em civilizações gigantescas, em Antigo Egito, nós estamos pensando também no cotidiano. Eu estou ali com uma pessoa, quem é aquela pessoa? Qual a história dela? De que família ela veio? Onde ela mora? Como ela se alimenta? O que ela faz de lazer? Ela divide a casa com alguém? Ela mora sozinha? Tudo isso eu posso compreender melhor se eu observar como essa pessoa interage com o mundo, como ela produz cultura material, como ela produz realidade ao viver. E quem nos ajudou a pensar isso, falando sobre a sua fantástica pesquisa, foi a nossa querida Thais Rocha, que veio na última aula. Assista essa última aula, ela está fantástica, em que a Thais conta sobre a escavação dela numa região do Egito, onde ela estuda uma vila operária que foi criada pelo Estado egípcio para abrigar trabalhadores da nova capital que o faraó estava construindo há 3.300 anos atrás. E o interessante dessa vila é porque ela vai durar assim, só 20 anos. Porque depois, quando o faraó morre, ou é deposto, não me lembro agora o detalhe, esse lugar é abandonado. Então, olha que interessante essa pesquisa, né? Nós podemos, através do que essas pessoas deixaram ali e como elas ocuparam aquele espaço, entender mais sobre aquela realidade. E essa é a ideia de cultura material. Então, quando eu olho a realidade, eu tenho que pensar na materialidade, que essa materialidade está dentro de um tempo específico. Ela não é eterna. Ela é sempre circunstancial. Que, portanto, o ser humano, ao viver numa materialidade específica, num tempo específico, ele produz os recursos necessários ao interagir com aquela realidade e, portanto, é modificado por aquela realidade, seja porque ela a possibilita coisas a mais ou limita, e, ao mesmo tempo, ele transforma aquela realidade. E aí o ser humano é de uma incrível capacidade de fazer isso, tanto para bem quanto para mal. Então, pessoal, por enquanto foi esse o percurso que nós fizemos. Eu convido vocês a assistir as 5 primeiras aulas. Eu acho que elas estão muito bacanas. Eu acho que isso nos dá uma possibilidade de pensar com mais cuidado a história e nos abre agora as próximas aulas. O que nós vamos fazer? Qual vai ser quais serão os nossos próximos passos na história? Mas sempre lembrando que não é um curso de história, é um curso para a gente aprender ou melhorar nossas ferramentas para pensar a história. É uma grande cartografia da história. E sempre fiquem atentos ao Google Docs que eu criei com as referências que são dadas na aula
às vezes algum vídeo mais legal, algum vídeo para ampliar o que a gente viu, alguns materiais de consulta, para que você possa sempre estar por dentro e se aprofundar. E nunca se sinta acanhado de perguntar, de participar das aulas. A ideia desse canal é da interação, porque é só assim que a gente constrói conhecimento. Então, gente, muito obrigado, bom feriado para todos e nos vemos daqui a uma semana.